Boa noite, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome da ABRAP e para esse estudo semanal. Agradeço a presença de todos que estão aqui, de todos que vão assistir depois. Hoje nós preparamos uma explanação, uma aula, né, para falar a respeito desse assunto, suicídio, que é um tema extremamente sensível e que agora no mês de setembro, né, é considerado um mês de atenção a esse tema, né? Então, nós estamos em agosto, então a gente já está antecipando esse tema, né? E nós preparamos essa aula que vai ficar gravada, que a intenção é que ela sirva de orientação, né? Tanto para pessoas que tenham questões, né, em relação a suicídio, quanto os profissionais que vão atuar, né, com essas pessoas, ou com as pessoas da rede pública também, né. Então, a intenção foi trazer informação, né, para quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente conseguir lidar com o tema, né. Então, a gente vai começar falando sobre a definição do suicídio, né? O suicídio é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, né? Com sentimentos contraditórios. Eu quero, eu não quero, às vezes ele tem uma série de contradição no sentimento, né? Usando um meio que ele acredita ser letal. Então, ele tem a intenção, né? Forte de acabar com a própria vida, né? Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, que são os pensamentos, os planos e a tentativa. Mesmo aquela pessoa que não consegue êxito na, no suicídio, ele, né, ele pode ter esse comportamento suicídio através só dos pensamentos, dos planos, né? Então, ele também se encaixa, né, nessa necessidade de cuidados, né, que a gente vai trabalhar aqui. O histórico em relação ao suicídio. O suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas, né? Desde que a gente conhece a humanidade, acontece esse tipo de ato, né? É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, inclusive os genéticos, culturais e socioambientais, né? Se a gente pegar, tem algumas culturas, né, tipo o Japão e tal, eles têm uma cultura muito forte, inclusive, de suicídio, né? Em relação à honra, tal, né? É bem cultural isso, né? Dessa forma, deve ser considerado como um desfecho de uma série de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser considerado de forma casual e simplista, apenas a determinados acontecimentos pontuais na vida do sujeito. É uma consequência final de um processo, né? Pode ter essa questão biológica, né? Influenciando, tem questões genéticas, né? Socioambientais, qual o ambiente que essa pessoa está, né? Os fatores psicológicos, que tipo de trauma ela tem, né? Então, tudo isso vai determinar todo esse processo que quando chega lá no final é que a gente vai perceber o final, né? Vamos falar um pouco de mitos, né, sobre o suicídio. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio, né? Ou seja, está dizendo aqui, né, que a pessoa tem direito a exercitar. Então, isso é falso, porque os suicidas, eles estão passando quase sempre, invariavelmente, por uma doença mental que altera de forma muito radical a sua percepção da realidade e interfere no seu livre-arbítrio. A pessoa ela não está em condições é, favoráveis ou normais para fazer uma escolha saudável, né? Se ela está doente, né?
O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção, né? Então, fazer um tratamento, né, que nós vamos ver algumas formas de tratamento, né, é a forma mais eficaz, né, do que imaginar que a pessoa vai sozinha, ela vai decidir se ela quer ou não, se quer algo totalmente consciente, esse ato que ela está querendo praticar, né? Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Também, às vezes, é uma fala que a gente ouve, né? Falso. O risco de suicídio, ele pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Isso pode ser tratado, porque é também uma doença, né? E doenças podem ser tratadas. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção, né? Também é uma frase que às vezes a gente ouve. Falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre as suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou em semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, o seu desejo de se matar. Ela vai dar pista, né? Ela fala, né? Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Falso, né? Se alguém que pensava em suicidar-se e de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar, né? Às vezes aquilo vai dar uma calma para ela, porque ela fica com pensamento, 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 mas sem a decisão. Às vezes pode acontecer que na hora que ela decide realmente fazer o ato, é a hora que ela se acalma. E aí quem está por perto pode se enganar em relação a essa atitude da pessoa, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada, muito fragilizada, né? Ela passou por um estresse enorme ali, né? Como um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado, a pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. O fato dela ter saído de uma crise, né? Pode ser que ela está fragilizada, né? Depois que ela passa por essa crise. Motivos que... Alguém quer falar alguma coisa até aí sobre o que a gente falou? Tá. Se alguém precisar, levanta a mão, tá? Motivos que levam à decisão de desejar o suicídio, né? O suicídio. Principais fatores de risco. Uso de substâncias psicoativas, qualquer tipo de droga, né? Que altera a percepção, né, mental da pessoa, né? Histórico de suicídio na família. Também, quando tem histórico, precisa ter bastante atenção. Condição de saúde limitantes. Às vezes a pessoa sofre alguma questão, alguma perda, né, em relação ao corpo, à visão, ao olfato, né, ou até movimentos, né? Isso pode deixar a pessoa numa situação de desespero e ela não, né, decidir que não quer viver mais. Não naquela condição, né? Tentativa prévia de suicídio. É um fator preditivo isolado mais importante. Pacientes que tentaram suicídio previamente têm 5 a 6 vezes mais chance de tentar suicídio novamente. Estima-se que 50% daqueles que se suicidaram já haviam tentado antes.
Ou seja, é um índice muito alto, né? A pessoa que já tentou, ela tentar novamente, né? E às vezes ela consegue dar termo ao que ela tá desejando, né? A desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Sentimentos de desesperança, desamparo e desespero são fortemente associados ao suicídio. A combinação da impulsividade, desesperança e abuso de substâncias pode ser particularmente letal. A gente vai ver em algumas doenças, tal, essa questão da impulsividade, né, também da pessoa não pensar e ir lá e fazer alguma coisa, e pode ser também associado a alguma doença, né? Então, fatores fortes de risco, né? O uso de substância, histórico na família, condições de saúde que não está boa, a tentativa prévia, né? E esse comportamento desesperado, desesperança, de desamparo, aquela pessoa que está totalmente sozinha ou em desespero, né? Eventos adversos na infância e na adolescência também é um fator muito presente, né, nessas dores exageradas, né? Maus tratos, abusos físicos e sexuais, pais divorciados, transtornos psiquiátrico familiar, entre outros fatores, podem aumentar o risco de suicídio. Na assistência ao adolescente, os médicos, os professores e os pais devem estar atentos para o abuso ou a dependência de substâncias associadas à depressão, ao desempenho escolar pobre, né? Se a criança está indo bem ou não na escola, aos conflitos familiares, a incerteza quanto à orientação sexual também é bastante forte, a ideação suicida, se a pessoa tem essa ideação, se isso já vem, né, já aparece, né, na fala dela, os sentimentos de desesperança, a falta de apoio social. Um fator de risco adicional de adolescentes é o suicídio de figuras pré-eminentes ou de indivíduo que o adolescente conheça pessoalmente. Existem também os fenômenos dos suicídios em grupo ou comunidades semelhantes que imitam o estilo de vida, né? Isso aqui a gente viu, teve umas ondas assim, né, de suicídio em adolescente, que eram adolescentes que copiavam, né, outras pessoas que se suicidaram ou ou recebiam comandos, né, para fazer isso, né? Então isso também no adolescente é bem presente, muito, precisa ter muita atenção em cima disso, né? Porque eles são muito influenciáveis pelo grupo, né? Ou pelos seus ídolos, né? Então, se eu tenho um ídolo, um músico, um cantor, alguma coisa que faz esse suicídio, ele pode achar que também ele pode fazer, né? Que tudo bem. Aí vamos falar doenças mentais que podem, né, também estar associada a esse desejo, né, de morte, né? Transtornos do humor e de afeto, tipo a depressão unipolar e a depressão bipolar, né? A depressão como doença, né? Porque tem a tristeza, que não é depressão, que é um sentimento normal, né, do ser humano, mas tem a doença da depressão, né, que é aquela onde o sujeito, a gente vai ver também um pouco mais essa diferença, né, que ele fica muito mais tempo, né, nessa condição e que precisa ser medicado, né. Então, a depressão bipolar, né, que às vezes a pessoa, ela tem um dia ela está muito deprimida, outro dia ela está eufórica, né? Então, isso é um transtorno, uma doença, né? Transtornos de personalidade, o borderline e o paranoide, né? O borderline também, ele tem muita impulsividade, muita, né? Ele não é, né? Ele tem várias características, assim, que deixam ele bastante perturbado, né? O paranoide também, aquela pessoa que tem ideações, né? Ou pensamentos paranoicos, né? Transtornos de ansiedade, o toque, né? Aquela pessoa que
que tem comportamento repetitivo, né? Ela precisa daquele comportamento. O pânico, né? Tá associado à ansiedade. O pânico é medo e pânico, né? Psicoses, né? Que é a esquizofrenia. E dependências associadas a algum tipo de transtorno. Então, tem várias doenças mentais que podem levar o sujeito a desejar suicidar-se, né? Não é só uma questão de vontade, né? Como a gente falou lá, não é só eu quero fazer, não. A doença pode levar a pessoa para esse quadro, né? No DSM-5, o transtorno de personalidade borderline, transtorno caracterizado por um padrão duradouro de instabilidade de humor, relacionamentos interpessoais e autoimagem, suficientemente grave para causar extremo sofrimento ou interferir no funcionamento social e ocupacional. Entre as manifestações desse transtorno estão comportamento prejudicial a si mesmo em áreas de jogos, sexos, gastos, superalimentação ou uso de substância. Então, ele já tem um comportamento do suicídio indireto, né? De se machucar, de se prejudicar, né? Em várias áreas, né? E sempre com muita intensidade, né? Ele sempre, o borderline, ele é muito, sempre muito relacionamentos muito intensos e muito instáveis. Então, a pessoa ama alguém, se aquela pessoa, por um acaso, deixá-lo, quiser terminar, ele enlouquece, né? E vai para atos extremos, né? Então, é uma das características, né, do borderline, né? Ele tem muita instabilidade, né? Aqui na figurinha tá, né? Uma hora tá triste, né? E outra hora tá muito irritado, né? Ainda falando do borderline, né? Explosões temperamentais incontroláveis, incerteza quanto à autoimagem, quanto ao gênero. A questão de gênero também, às vezes, é um fator bem forte na questão da não autoaceitação, né? Objetivos e lealdades. Alteração de humor. Comportamentos autodestrutivos, tais como brigas, gestos suicidas ou automutilação. Sentimentos crônicos de vazio e de tédio. Eu atendi uma paciente que era borderline e ela tinha sonhos que eram sonhos assim extremamente fortes, muito reais, sequência assim, todos os dias que ela morria, todos os dias. Então, toda vez que ela dormia, ela, ela morria. Então, ela passava por um sonho de que ela morria. Então, imagina o tamanho do horror que é, né? Da dor, do sofrimento que é uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, né? É tudo muito doído, muito sofrido, tudo, qualquer coisa é tudo muito doído, né? É uma dor assim, né? Eles relatam insuportável, né? Que é insuportável. E às vezes essa questão da dor física ameniza, né, essa dor mental, sentimental que está exagerada. Continuando no borderline, em todos os que cometeram suicídio, entre 7 e 38% cumprem os critérios de transtorno de personalidade borderline. Olha só o tamanho do... Então, assim, o borderline ele tem um risco muito grande, né, de suicídio. Então, entre 7 e 38% cumpre os critérios, né? Ou seja, eles cumpriram, né? Daqueles que efetivamente conseguiram suicidar-se, né? Com a incidência mais elevada ocorrendo principalmente em adultos, jovens e com transtorno. Aqui a gente traz um quadro para diferenciar o que que é uma tristeza e o que que é uma depressão como doença, né?
A tristeza, ela vai durar algumas horas. Ah, aconteceu alguma coisa, eu vou ficar triste e tal. A depressão, não, ela demora semanas, meses. A pessoa não consegue sair daquele quadro de tristeza. Às vezes ele é até provocado por algum acontecimento, mas no indivíduo mais saudável, essa tristeza, ele vai conseguir lidar com essa tristeza e ela vai passar. No caso da pessoa que tem a doença, ela não consegue sair daquele estado, né? Quando tem uma perda afetiva recente, né? A tristeza está presente. Ela, né, eu tive uma perda, aquilo vai me dar uma grande tristeza. Às vezes na depressão a pessoa nem, ela já está naquele estado de sofrimento que ela nem percebe que é em relação àquele fato, né? A dor. A autoestima, da tristeza ela está sempre preservada e na depressão é muito comprometida. Sentir-se um peso para os outros, né? Quem tem doença de depressão, ela sempre acha que ela é um peso para as outras pessoas. Desempenho em tarefas cotidianas, né? Na tristeza, a pessoa ela está triste, mas ela consegue trabalhar, ela consegue estudar mesmo triste. Na depressão, a pessoa já está com tudo isso muito comprometido. Ela já não consegue trabalhar se está triste. Às vezes consegue se animar. Na tristeza, geralmente sim, e na depressão a pessoa não se anima nunca. Sintomas corporais. Na depressão tem graves sintomas corporais. O corpo vai sentir, vai dar pistas, né? De que a pessoa realmente tá com uma doença, aquilo está afetando ela fisicamente, né? Lentidão psíquica e motora, né? Na tristeza vai estar ausente ou é muito leve, e na depressão, ela geralmente ela está presente, aquela pessoa que ela não consegue nem se mover, de tão triste, tão pesada, ela está pesada, né? A depressão ela pesa, né? A ideia de suicídio na tristeza é improvável e na depressão é comum, né? Se a pessoa está com uma depressão forte, ela pode idealizar suicídio. Porque assim, tá tão pesado, né, que às vezes eu quero sair desse peso. E tem a tristeza que pode ser transformadora. Aqui a gente traz um outro olhar, né? Se a tristeza brota em meio a uma crise existencial nutrida por conflitos que se arrastam, é imprescindível examinar atentamente o que se passa dentro da gente e não fugir. É preciso aceitar que as necessárias crises se instalam, suportar um período de indecisão, desorientação, juntamente com a angústia que acompanha esses estados. O que ele está orientando aqui, né? Que passar por crises, ter indecisões, ter desorientação, ficar meio perdido, não saber o que vai acontecer, né? Todos esses estados de angústia são normais, né? Você pode passar por isso. Todo ser humano vai, em algum momento, passar por isso, né? Mas na pessoa saudável, ela lida com isso, ela vai ter um ego forte, estruturado, que ela vai dar conta, né? De passar por essa, até por um estado de desorientação, de muita indecisão, mas ela vai dar conta de sair daquela situação. A pessoa que já não está tão saudável, ela já vai cair em estado ou de desespero, de desesperança ou de depressão, né? Que depois pode até se agravar. Ao mesmo tempo, temos que buscar uma estratégia para superar a crise, né? Mas também, né? Essa estratégia a gente vai conseguir a partir do momento que a gente tem um ego estruturado para dar conta disso, né? Aí, vai com calma. Estratégias para a superação surgem de nossa capacidade de inteligência, né? Conforme Allan Kardec, né, que ela está se referindo ao codificador do Espiritismo, conforme Kardec, problemas têm essa grande finalidade, desenvolver a nossa inteligência, né? Então, assim, está colocando que
todas essas dificuldades podem ser algo transformador, né? E não necessariamente entrar em desesperança. E que se o problema vem, a gente tem a capacidade de estar achando a estratégia para sair desse problema, né? Mas repetindo o que eu já falei, desde que tenha um ego mais saudável. A depressão ou esgotamento profissional. Também é um outro fator, o esgotamento profissional, né? Ele pode levar à depressão, né? Nem sempre o profissional reconhece a síndrome do esgotamento profissional, também chamada de burnout, em si próprio, né? Às vezes ele nem percebe que ele está passando por isso. O burnout desequilibra o organismo e abre as portas para as doenças. Com frequência, ele leva a depressão ou abuso de álcool. Hoje as pessoas já são mais atentas, já se fala mais disso, né? O Murilo, que trabalha na área de recursos humanos, né? A gente já tem mais essa preocupação, né? Com o burnout, com esse esgotamento, com essa tristeza. Mas até algumas décadas atrás, isso era muito presente, né? Esse tipo de doença, muito presente nas empresas e não se tinha um olhar muito atento para isso, né? E se falava muito pouco dessa doença, né? Hoje eu penso que já é bastante, já se tem bastante luz sobre essa doença. E ela também, né, no caso, leva, né, a essa, seria aquilo que seria só um esgotamento profissional, pode levar a pessoa também para uma depressão ou abuso de álcool, né? Há comportamentos de se machucar, de se mutilar, né? De desesperança, né? Desamparo e desesperança. Aí também a depressão ou esgotamento profissional. Aqui tem um quadrinho que a gente se compara, né? Sintomas físicos e sintomas emocionais, né? Os sintomas físicos, fadiga, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, hipertensão arterial, alteração do sono, dores musculares e sonolência diurna, né? São sintomas que levam dessa questão do esgotamento profissional, né? Sintomas emocionais, desinteresse, baixa autoestima, irritabilidade, humor negro, aquela pessoa que está sempre fazendo piadinha maldosa, frieza, ceticismo e sarcasmo, né? O que pode ou a depressão ou esse esgotamento profissional causar, né, no indivíduo. Sintomas comportamentais. Frequentes queixas, absteísmo, né? A pessoa está sempre faltando, né? Faltas voluntárias ou involuntárias. Querer apenas se desvencilhar de alguma coisa. Erros profissionais, tratar os outros com rispidez, dar rótulos depreciativos a pessoas, descrença na possibilidade de ser ajudado. Sintomas comportamentais. Aspectos psicológicos, né, que podem causar essa coisa. Perdas recentes, pouca resiliência, aquela pessoa um pouco mais com o ego mais fragilizado, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, desesperança, desespero e desamparo, ser portador de uma doença mental, né? Então, os aspectos psicológicos que podem levar a essas ideações, né? Aspectos sociais. Gênero masculino tem uma tendência maior. Idade entre 15 e 30 anos ou acima de 65. Pessoas sem filhos. Moradoras de áreas urbanas. Desempregados ou aposentados. Isolamento social. Solteiros, separados ou viúvos. População especiais, tipo indígenas, adolescentes e moradores de rua.
nos aspectos sociais que tem mais risco, né? Que são pessoas, você vê, sem amparo, sem companhia, sem objetivo, né? Sem trabalho, né? Então tem uma tendência aí um pouco mais para esse risco. Condições de saúde limitantes. Doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, às vezes a dor é exagerada, doenças neurológicas, tipo epilepsia, Parkinson e Huntington, né? Ele afeta o sistema nervoso central. Sintomas: tem movimentos involuntários, declínio cognitivo e problemas emocionais. Trauma medular, tumores malignos e AIDS, ou seja, doenças mais, né, mais doenças, sérias doenças, né, com a qual a pessoa às vezes não dá conta de lidar, que é muito intensa, né? Suicidabilidade. Ter tentado suicídio, ter, ter familiares que tentaram ou se suicidaram, ter ideias e planos de suicídio. Olga, você quer falar? Maria, faltou aí uma muito peculiar, que inclusive é conhecida como dor do suicídio, Dor de que é, suicídio. que é a neuralgia do trigêmeo. Neuralgia Do do, trigêmeo, que é um nervo, né, trigêmeo. que É uma é dor extrema, né? o trigêmeo que controla a face, a inervação do maxilar. Ela, ela, inclusive, é conhecida como dor do suicídio. Dor, porque é exagerado, né? Incapacitante. Incapacitante, totalmente incapacitante. Uhum. Que seria essa dor crônica, né? Uma dor assim, Sim, insuportável, né? Porque é. o desejo de morrer é aquela coisa, eu quero acabar com a dor, né? Com Como esse se sofrimento. morrer eu fosse acabar com ela. Ou situações, ou a dor, ou situações muito pesadas, né? Que a pessoa Sim, acredita não dar conta. Ela acredita que ela não vai dar conta daquilo. sim. Vamos observar eu vou pôr essa observação para a gente dar uma olhada e acrescentar, né, nas próximas aulas. A gente já falou sobre isso, né, que é suicidabilidade, é ter tentado suicídio, né? Ter familiares que tentaram ou se suicidaram. Ou pessoas que têm esse plano. Tem gente que fala, que fica ouvindo voz, que a voz fica falando, né? Tem gente que relata, vem pensamentos, às vezes até de comando, né, para que a pessoa pratique algum ato contra si mesmo, né? Bom, sinais de alerta. Isso aqui também é muito importante, né? Olha as frases que às vezes que a gente tem que ficar muito atenta, que são frases, né, alertas, né? Eu preferia estar morto do que estar numa situação dessa. Eu não posso fazer nada, ou seja, não tenho o que eu fazer. Ele não consegue achar uma estratégia para resolver aquilo. Eu não aguento mais, né? Chega, não tenho mais força para aguentar. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Também é uma fala né, das pessoas que o suicídio, não quero ser um peso para os outros, né? Porque eu sou só um peso, né? Ele não se sente com valor, né, nenhum, ele só é um peso para as outras pessoas. Os outros vão ser mais felizes sem mim, né? E tem uma frase também que não está aqui, mas que eu acho que ela é bem presente nesse sinal de alerta, que é: se eu for, ninguém vai sentir minha falta, né? Ninguém vai sentir minha falta se eu não estiver aqui. Também é uma frase bem presente nesses alertas, que a gente precisa estar alerta. Agora vamos falar de fatores protetores.
são muito estudados, geralmente são dados não muito consistentes, incluindo, né, autoestima elevada, né, bom suporte familiar. Então, assim, aquela pessoa que tem autoestima é aquela força interior, né? Aquela força interior, né? Que nós já falamos, aquele ego estruturado para dar conta das dificuldades. Ter um bom suporte familiar, né? A família é fundamental nesse lugar, né? Teve um episódio também de uma adolescente que ela relata que ela chegou em casa, tal, e ela tinha decidido se matar, né? Aí a mãe estava na sala, ela foi para o quarto, decidida que ela estava lá em cima já se preparando para o ato. Nisso, do nada, a mãe entrou no quarto, entrou e abraçou ela e falou assim: Filha, eu te amo. E naquele momento ela desistiu, começou a chorar e desistiu. Então, às vezes, um pequeno aporte, né? Pequeno gesto da família ou de um amigo, né? Pode salvar uma pessoa na hora que está no desespero, né? Porque às vezes é só aquilo que ela está precisando, de um abraço, né? Laços sociais bem estabelecidos com a família e amigos, é isso, né? Religiosidade, independente da filiação religiosa, né? E razão para viver. A religiosidade também é a pessoa encontrar uma força interior através, né, dessa questão do religar, da fé, de acreditar, né, que tem é, seres superiores, seres que, né, que pode auxiliar ou que pode socorrê-lo na hora do desespero, né? E a razão para viver, né? A pessoa tem que ter um motivo para estar vivo, um motivo para passar pelas dores, né? Também é um fator protetor, né? Ausência de doença mental também é um fator protetor, se a pessoa é saudável, né? Estar empregado, porque muita gente coloca o sentido da vida somente na questão de ter um emprego, de ter dinheiro, condições de se manter, né? Ter crianças em casa, olha que interessante, né? A criança sempre renova a vida, dá sentido. Hoje em dia, os animais também, né? Não só as crianças, mas os animais, os gatos, os cachorros, os bichinhos também, eles, né, que são muito afetuosos, né? Então, onde tem aquela troca de afeto ali, às vezes é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento, né? Senso de responsabilidade com a família, né? A pessoa que se sente responsável, então ela vai pensar duas vezes antes de partir para um ato impensado, né? Porque ela tem uma família para cuidar. Gravidez desejada e planejada, né? Alguém que tem desejo de ser mãe ou pai, né? Eles têm o desejo de estar planejando, né? Isso também é um fator de proteção, né? Capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas, relação terapêutica positiva, né? Que é o tratamento psicológico, muito importante também, né? Fundamental, eu acho que indispensável, né? Para a maioria das pessoas. Além do o acesso a serviços e cuidados de saúde mental, né? Então, a pessoa estar sempre cuidando da saúde mental, né? Porque cuidar da saúde mental é uma tarefa para todos, né? Não é só para quem está doente, né? Vamos lembrar isso bem, né? Nós da psicologia, né? Ter a relação terapêutica, ela vai trazer né? Um fortalecimento, né? A resiliência, vai ajudar o paciente a ter essa resiliência para lidar com todas aquelas dificuldades que a vida está apresentando, né? Como avaliar? Identificação de possível transtorno, né? O psiquiátrico, a depressão, o transtorno afetivo, bipolar, uso de álcool e outras drogas, etc. Como é possível avaliar? Doença mental. Avaliar se a pessoa tem uma doença mental e qual doença, bem como sintomas proeminentes
principalmente para a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno relacionados a álcool e outras drogas, além de outras doenças mentais, né? Então, avaliar se essa pessoa tem algum tipo de doença no pano de fundo, né? Da situação. Histórico pessoal e familiar de comportamento suicida. O indivíduo tem histórico suicida ou antecedentes familiares de tentativa de suicídio, né? É uma forma de avaliar. Suicidabilidade. A pessoa tem pensamentos atuais de morte, pensamentos de suicídio, tem planos ou meios para se matar? Avaliar o desespero, a desesperança e o desamparo. Como que é? Como que está esse nível de sofrimento dessa pessoa em relação a isso, né? E aí, 6 perguntas fundamentais, né? Que é possível o profissional fazer, né, em cada consulta, né? Você tem planos para o futuro? A resposta do paciente com risco de suicídio é sempre não. Ele não tem planos. Ele não consegue visualizar nada para frente, né? A vida vale a pena ser vivida? A resposta do paciente com risco de suicídio, novamente, é não. Ela não tem. A vida não vale a pena, né? Não tem objetivo. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Dessa vez a resposta será sim para aqueles que querem morrer. Se o paciente respondeu como foi referido acima, o profissional de saúde fará essas 3 próximas, né? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Se ele responder que sim, aí o profissional continua com as perguntas. Você está pensando em se machucar, em se ferir, fazer mal para você mesmo e morrer, né? Você tem algum plano específico para morrer? Você já sabe como você faria isso, né? Que jeito você faria isso? Mesmo quando você tá só pensando, você só está bolando, você não vai fazer isso, mas se, né? Se você pensar nisso, você teria como fazer? Você já fez alguma tentativa de suicídio recentemente? Então, são perguntas, né, fundamentais para identificar o grau, né, o potencial de risco que tem esse paciente, né? Atitudes, é, atitudes. Atenção e escuta para as primeiras queixas, geralmente queixas somáticas. A pessoa chega reclamando de alguma questão no corpo, dor, coceira, né? Tem vários sintomas que aparecem, que o corpo somatiza, né? Então, observar essas primeiras queixas, né? De onde está vindo, o que está acontecendo. Boa escuta e julgamento clínico. Fazer com que sinta aliviado, acolhido e valorizado. Na hora que ele fala, ser ouvido, né? Identificação se o problema e tratamento, identificação se houve tratamento prévio psiquiátrico. Ah, tá. Esse paciente já tomou alguma medicação no passado, já teve alguma passagem, né? Alguma questão psiquiátrica, né? Ou até já esteve em psicólogo, alguma coisa assim que, né? Que tem um histórico anterior. O tema deve ser abordado com cautela e de maneira gradual, né? Exatamente, assim, é o comer pelas beiradas, né, com o paciente ali, para ele ir soltando, porque nem sempre ele vai chegar confiando, né, no profissional para revelar, né, as intenções dele. A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamento suicídio é perguntando para ela, né? Se ela tem algum, já, né, já teve pensamento suicida. E no pensamento suicida aparece bastante, né? Que as pessoas relatarem que tem, né? O pensamento. Às vezes ela não vai para nenhuma atitude, tá, mas o pensamento não principalmente os que estão em sofrimento, eles acabam passando por esse pensamento. Será mais fácil se você chegar a ela
chegar a essa questão gradualmente, né? Perguntando devagarinho, né? Tentando chegar para ganhar confiança a ponto dele revelar se ele, né? Tem uma intenção forte mesmo de suicídio ou não, porque às vezes quando ele está desejando, ele não quer falar, que é para ninguém atrapalhar a intenção dele. Desde o início, tente estabelecer um vínculo que garanta a confiança e a colaboração do paciente, pois este pode ser um momento em que ele se encontra enfraquecido, hostil e nem sempre está disposto a colaborar, que eu acabei de falar, né? Respeite a condição emocional e a situação de vida que levou a pensar em suicídio, sem julgamento moral, em uma atitude de acolhimento, de compreensão, né, do por que que ele está pensando nisso, né? O que que ele tá, o que está doendo tanto que tá levando ele a essa a pensar nessa atitude extrema, né? O que não fazer? Também é bem legal isso aqui. O que que não, que a gente não deve fazer em relação ao assunto? Ignorar a situação. Ah, não é nada, isso não é nada, vai passar. Ficar chocado, envergonhado ou em pânico, né? Nossa, o que que é isso, né? Tentar se livrar do problema acionando outro serviço, né? Você não dá importância, não ouvir o paciente, já passar para um outro profissional. Ah, vai para o psiquiatra, vai, né? Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Ficar só falando, não, tudo vai passar, você vai ficar bem, isso não é nada, né? É como se você estivesse minimizando o problema da pessoa. Não, isso não é nada. Não, para ele, aquela dor, aquele sofrimento é extremo, né? A pessoa está num sofrimento extremo. O que não fazer? Desafiar a pessoa a continuar indo em frente, né? Tipo assim, você quer se matar? Então vai, né? Então, desafiar a pessoa para ver se ela vai mesmo, né? Ou fazer o problema parecer trivial, né? Aquilo que eu já falei, não, não é nada, vai passar esse probleminha seu aí, né? Você é forte, você vai conseguir. Dar falsas garantias. Não, vai ficar tudo bem, né? Jurar segredo. Não, a pessoa contar para você que ela está com ideação suicida e você não falar para ninguém, né? Na nossa profissão, a gente tem até como ética profissional, né? Que toda vez que a gente tem o conhecimento, né? Que a pessoa está tentando suicidar, a gente tem obrigação, né? De comunicar a família, de comunicar os responsáveis, né? E também os profissionais, né? Da área de ensino, né? Em geral, tem essa obrigação, né, para aumentar a rede de proteção, né? Então, jurar segredo nunca, né? Com certeza. Ou deixar a pessoa sozinha também, né? Quanto mais sozinha ela fica, mais ela fica desamparada, né? Que é uma das situações que leva a pessoa a realmente a praticar, né? A importância da rede de saúde. Vou correr um pouquinho para não ficar muito, porque ainda tenho vários slides, tá? Cerca de 50% dos que morrem por suicídio nunca consultaram um profissional de saúde mental ao longo da vida, tá? Então, olha, 50% não tiveram a chance de ser tratado, né? Metade do que morreram por suicídio foram a uma consulta médica em algum momento no período de 6 meses antes da morte, tá? Então, provavelmente ele foi, esse segundo ele foi, mas não se detectou, né, o grande risco que tinha. E os 50% nunca foram profissionais de saúde mental. Aquilo que a gente fala, né, se a psicologia chegasse antes, ajudaria bastante, né? A importância da rede de saúde. Como acionar o socorro? Em caso de emergência, é possível ligar para o 192, onde profissionais identificarão a emergência e indicarão a melhor forma de proceder.
tá? 192. Como conseguir atendimento? Procurar diretamente o serviço, ser indicado pelo programa de saúde da família, ser encaminhado por uma unidade básica de saúde, uma UBS, ou uma unidade de pronto atendimento, UPA, né? Aqui a gente colocou aonde em Campo Grande tem, né, um CAPS infantil, né, que fica na rua Pedro Celeste, Rua São Paulo, 70, né? O público-alvo é pacientes até 18 anos com transtorno mental severo e persistente, uso de abusivo de álcool e outras drogas, tá? O CAPS 4 ele fica na Rua Teotônio Rosa Pires, 19, público-alvo, pacientes dependentes de álcool ou de outras drogas, de todas as faixas etárias. CAPS 3, ele fica na Rua São Paulo, 70, aquele mesmo endereço lá, esquina com Pedro Celestino. Pacientes acima de 18 com transtorno mental severo ou persistente. CAPS Margarida, ele fica na rua Itabé, 2939, na Vila Rica. Público-alvo, paciente acima de 18 com transtorno mental severo e persistente. CAPS 3, Avenida Manuel da Costa Lima, 3272, todas as faixas etárias, tá? O foco. CAPS 3 da Vila Almeida, ele fica na Rua Marechal Hermes, 854, Vila Almeida. Público-alvo, pacientes acima de 18 com transtorno mental severo a persistente. E aí tem as regiões, né, que eles atendem. O CAPS AD3, que é do Guanandi, que fica na Rua Manuel da Costa Lima, 3272, no bairro Guanandi. Também pacientes dependentes de álcool e outras drogas. E todas as faixas etárias, né? E tem o núcleo, esse 100, se não me engano, alguém pode me ajudar, esse 100 é da prefeitura também. Atendimento com vaga regulada pela atenção primária, que fica na Travessa Guia Lopes 71, em São Francisco. Chama 100. Tem uma série de atendimentos lá, inclusive na parte mental. Tá, esses aqui são o atendimento da rede pública, né? Tem esses CAPs. E a gente tem também o CVV, 188. É um serviço bastante conhecido já pela população. Eles atendem 24 horas, né? Disponível 24 horas. Eles oferecem apoio emocional, não há necessidade de se identificar. A pessoa liga, né? Completa anonimato. Para qualquer tipo de necessidade emocional. Os voluntários estão preparados para somente ouvir. Não há interpretação nem intervenção. Então, aquela pessoa que quer desabafar, tal, ela encontra um alívio nesse lugar aí né, que atende às emergências por telefone, através do 188, CVV. O Grupo Amor Vida, né? Tem um telefone aqui, o 0800 750 5554. Ligação gratuita, sem identificador de chamada também, a pessoa não precisa identificar. O endereço fica na rua 25 de dezembro, 924, no Jardim dos Estados. Eles trabalham com a prevenção e a pós-venção do tema suicídio, né, e apoio emocional. Então, eles atendem tanto a pessoa que está com ideação, tal, ou aquela pessoa que já teve uma tentativa, ou também eles atendem a família, né? Não é isso, Olga e Murilo? Eles atendem, o pessoal do Grupo Amor Vida atende a família enlutada de alguém que se suicidou na família, Isso. né? Que seria a pós-venção, né? São encontros mensais. Eu achei bem interessante esse serviço deles, né? Que atende, porque a família, quando acontece um suicídio, né, na família, são muito sofrimento em toda a rede familiar, né? Então, também eles atendem tanto na prevenção quanto na pós-venção, tá?
e no apoio emocional à família. Aí nós vamos falar um pouco de aonde que na doutrina espírita toca nesse assunto, né? De valorização da vida, né? O que que o Allan Kardec fala sobre isso, né? Nós somos psicólogos espíritas, estudamos esse tema, a interação, né? Da psicologia com a psicologia espírita, né? Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos aonde o Kardec aponta esse tema, né? Então, nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele, Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus interpretado, né, pelos Espíritos, trazidos por Allan Kardec, né? Aí na página 79 tem esse texto. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se afetam no estado de embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ele só desespera e não vê termo para os seus sofrimentos, né? Ele fala bastante daquilo que a gente já falou, né? A pessoa ela está num estado de loucura tão grande, né? Que às vezes ela suicida até de forma inconsciente, né? Não está tão consciente assim, eu vou lá e faço, né? Ela, e sempre porque ela foi afetada, né? Por um grande descontentamento. E ela não vê como acabar com esse sofrimento. Então, é o que vai para o suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Também lembra que nós falamos já, né? Que como a espiritualidade, a religiosidade, né? Pode ser um fator de prevenção, né? É uma pessoa que não tem nada, que ela é totalmente materialista, né? Que não acredita em nada, que a vida dela, o sentido dela está nas coisas, né? E no fazer só, que está nas coisas e no fazer, que é o materialista, quando ela perde, ou ela perde o dinheiro, ou ela perde o emprego, ou ela perde a saúde, a mobilidade, alguma coisa assim, ela não acredita em mais nada, então são pessoas que estão em grande risco, né? Porque ela não tem um sentido para a vida dela, né? Além do material, né? E já a pessoa que traz uma outra força, né, espiritual, ela vai tentar achar essa força num outro lugar, né? Na página 80, a propagação das ideias materialistas pois, veneno que inocula em grande número as pessoas o pensamento suicida, uma pessoa totalmente materializada, né, que só pensa nas coisas materiais, no dinheiro, né? Elas são muito suscetíveis, né, a esses pensamentos. Página 89. A verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida. Ou seja, ter um pensamento transpessoal, né? Além dessa vida, né? Aí talvez eu consiga compreender um pouco mais, né, o que acontece, o que está acontecendo, que infelicidade é essa que está acontecendo na minha vida, né? Na página 91, as provas têm por objetivo excitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Aqui as provas é no sentido das dificuldades que a gente tem, né? Ele coloca como provas. Cada dificuldade que a gente tem é como uma prova. Para quê? Para você ver se você aprendeu aquela lição, igual na escola, né? Prova é, né? Você aprende alguma coisa e aí aplica uma prova para ver se você passa, né? Então, as dificuldades na nossa vida também elas são colocadas
para que a gente possa, da mesma forma que na escola, né, exercitar a inteligência, né, a paciência, a designação, aquela capacidade de superar aquela tarefa, né? O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta e não se desesperar se não for bem-sucedido, né? As consequências dos males que não se pode evitar, porque tem coisas que dá para a gente evitar. Então a gente vai lá, luta, arruma, luta por aquela situação, arruma as estratégias, né? E outras a gente não consegue, né? E aí, nesse caso, ele pede não se desesperar, né? Se não for bem sucedido nessa tarefa de passar a prova, né? De passar de ano, né? Página 93. O espírito deve pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. É, se o amor estiver presente, né? Não tem desespero, não tem desesperança, não tem. 118. A página 118. O número de suicidas aumenta na proporção do aumento da população abandonada a si mesma, que não percebe luz alguma que lhe revigore a esperança, nem a crença em um Deus que tudo pode e tudo providencia em benefício dos seus filhos, né? Então, essa população abandonada a si mesma, população que não se conecta com a divindade, né? Com esse Deus que tudo vai trazer de benefício, não acredita nisso, né? A pessoa se sente só, abandonada, né? A causa alimentadora do suicídio é a enfermidade mental, conjugada com a desesperança e um estado depressivo permanente dos que nada veem no futuro, nem mesmo a mão paternal de Deus. Segundo a doutrina espírita, fatores protetores. Fé no futuro pode consolar e levar à paciência, ter fé, né, no futuro. A fé é um remédio certo do sofrimento. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta, é preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Tá, aqui nós falamos da doutrina espírita, né? Então você vê, tudo que está no Evangelho casa, né, com o que a gente falou até agora, né? É as duas orientações falam da mesma coisa, né? Tanto a ciência, o conhecimento, né, nosso daqui da, dos nossos estudos, né? Quanto dos ensinamentos dos espíritos, né? A gente está falando a mesma coisa, né? É a fé, essa fortaleza pessoal é que vai te, né, garantir um ego mais estruturado para dar conta das lutas. É, aqui é do Conselho Federal de Psicologia. Nós já vamos falar, na página 21, tem essa frase. Para prevenir o suicídio ou promover a vida, não se precisa tocar especificamente ou diretamente no assunto do suicídio. Trata-se justamente de promover ou valorizar entre as pessoas a questão da vida, né? Você não focar no sofrimento, né? Se o paciente está nesse estado de sofrimento, levá-lo a promover a vida, ver quais são os valores que ele pode, onde que ele pode conseguir algum valor dentro dele, o que dá para sair de fortaleza, porque ele vai achar uma força, né? Em algum lugar tem, né? Esse recurso que ele pode trazer para fora para dar conta daquele assunto. Então, aqui está dizendo que não precisa necessariamente ficar lidando com o assunto suicídio, mas ao contrário, você trazer ele para valorização da vida. Prevenção e promoção à saúde.
A prevenção do suicídio não se limita à rede de saúde, mas deve ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos da sociedade que poderão colaborar para a diminuição das taxas de suicídio. Ou seja, a responsabilidade é de todos, né? Não é só da rede de saúde. A prevenção do suicídio deve ser também um movimento que leve em consideração o biológico, o psicológico, o político, social e cultural, na qual o indivíduo é considerado como um todo em sua complexidade. A seguir são listadas algumas das formas de prevenção do suicídio que extrapolam o sistema de saúde, né, que está para toda a sociedade. Promoção da qualidade de vida, incentivos a espaços de promoção de saúde na comunidade, como a realização de grupos de autoajuda nas igrejas, escolas, associações e ONGs. Controle e regulação do acesso aos métodos mais utilizados. Ah, tá. O que eles controlar o acesso a essas substâncias que eles utilizam para, né, para o suicídio. Carbonato, que é o chumbinho, pesticidas, raticidas e outros. E restrições a armas de fogo, né? Então, aqui ele está pedindo um maior controle em cima disso, né? Construções inteligentes e planejamento da cidade com medidas de segurança, comprometimento dos órgãos responsáveis, campanha do selo amarelo para construção que atendam a essas medidas de segurança. Fontes de dados. Ah, tá. De onde que a gente tirou todos esses dados, né? Tem essa cartilha, né, de suicídio, foi publicada em 2014, né? É do Conselho Federal de Medicina, né? Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP também. Essa cartilha foi construída por esses dois, pela Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Fornece informações que podem ajudar a sociedade a desmistificar a cultura e tabu em torno do suicídio. Espera-se que, com a instrução dos profissionais da saúde, se ajude no enfrentamento deste grave problema de saúde pública. E essa aqui é a capa dessa cartilha. A cartilha do Conselho Federal de Psicologia é de 2013. A publicação é fruto de 2 debates online realizados pelo Conselho sobre transcrição dos debates online, suicídio, uma questão de saúde pública e um desafio para a psicologia clínica, e suicídio, o luto dos sobreviventes, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia em 24 de julho e no dia 21 de agosto de 2013. O objetivo é que o livro sirva de referência para os psicólogos que atuam na área, na formação de políticas públicas que busquem dar assistência à questão do suicídio, com análises sociais e psicológicas aprofundadas, voltadas para dirimir esse tipo de situação. Então, a gente tem esses 2 guias aqui, né? Que tem bastante informações a respeito do tema. E tem este livro aqui, desse Neuri J. Botega. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Chama A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Que também é um livro que toca no assunto, traz bastante informação a respeito, quem quiser se aprofundar um pouco mais. Ok, meninos? E aí, o grande mestre para a gente finalizar, né? Com essa figura linda, cheia de luz, que a gente possa ter a força, né? Dessa, desse espírito maravilhoso, tanto para nós, né? E para nos iluminar e nos dar força, e que a gente possa levar toda essa força para
tanto para os pacientes, para a sociedade, né? Para lidar com este tema, né? Que é tão presente na nossa sociedade hoje, né? Muito, muito presente. E que requer, assim, muita energia boa, positiva, muito amor, muito carinho, muita dedicação, né? A compaixão com a dor do outro, né? E lidar com o suicida é lidar com a dor extrema, né? É a dor extrema. Meninos, ok? Alguém quer conversar? Eu tentei correr um pouco por causa do horário, para não ficar muito apertado, já são 9 horas, né? Mas deu tempo de passar todos os slides. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou aguardar se vocês quiserem falar um pouco. Então, Maria, esse tema é muito importante, né? É de muita sensibilidade, delicadeza, né? E eu pesquisando sobre esse tema, eu li uma frase que caiu muito profundo para mim, né? Que normalmente a gente, quando recebe uma pessoa com ideação ou com possibilidade de atentado contra a própria vida, a gente se preocupa com o que a gente vai falar. E, na verdade, a gente tem que se preparar para ouvir, né? Para ouvir sem julgamento, para ouvir sem interrupção, para ouvir com uma escuta empática, amorosa, né? E que a gente se coloque numa posição de escuta, né? Então, a preparação é para ouvir, Ouvir com o coração. né? E eu fiz um workshop sobre o tema também, sobre suicídio, e o professor estava dizendo que, além da gente se preparar para ouvir, a gente precisa ter uma preparação, um, uma, um cuidado de um planejamento terapêutico, né, para esse acompanhamento. Inclusive servindo de corpo auxiliar para essa pessoa, caso ela precise procurar Serviço. algum CAPS, algum instituto Uhum. que possa auxiliá-la na área física, né? Uhum. No atendimento psiquiátrico, né? Então, se preparar para ser esse corpo auxiliar, né? Uhum. Como você colocou lá, não deixar a pessoa sozinha, porque de alguma maneira foi por estar sozinha que a pessoa Tá na chegou a esse ponto. desesperança, né? Então é isso que eu queria colocar. É uma responsabilidade muito grande, que a gente, como sociedade, a gente tem, né? Com o outro, né? Especialmente nós profissionais da área de saúde, né? Especialmente da saúde mental, né? Nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? E somente aquele profissional que já trabalhou, que já teve alguma vez uma, algum, algum paciente, algum consulente, algum cliente que tenha abordado esse tema, né? A gente sabe que é um momento de delicadeza, É. é um momento de sensibilidade.
que a gente E é um precisa momento, fazer essa mobilidade para a valorização da vida, né? Buscar a valorização. assim, como os profissionais que estudam a suicidologia, né, eles falam, né, qualquer fiapo de sentido que a pessoa possa apresentar, é ali que a gente vai Uhum, se agarrar naquele fiapo. é, uhum, exatamente. Porque é nesse fiapo que ele vai se agarrar na hora do desespero, né? E é isso. E apesar das doenças mentais, tal, a gente, né, trazer nessa condição que a pessoa, né, como consiga fazer um tratamento psiquiátrico também, né, para ajudar, né, e trazer um recurso mínimo, né, para ela dar conta, né, de valorizar o que ela, a vida, né. Murilo, quer falar algo? É difícil, né? Você olhar para o tema, ele mexe bastante conosco, ele traz uma reflexão profunda, né? Do quanto, em determinados momentos, a dor toma conta do processo, né? E da condução e faz com que a gente perca a gestão da nossa própria, do nosso próprio livre arbítrio. Que, que boas, que bons profissionais, né? Se formem a cada dia mais, porque o mundo está cheio de aflição hoje, né? Então a gente precisa também de bons profissionais. Eu fico na introspecção, mas extremamente agradecido pelo trabalho, né? E parabéns. Muito bom. Que Deus nos fortaleça, Jesus nos fortaleça, né, para a gente ser essa ponte, né, de ajuda para quem precisar, né, que chegar até nós, né. Então, eu vou agradecer também aos presentes e ao todo o conhecimento que a gente viu hoje, né, e vou interromper a gravação, né. Muita gratidão a todos e vamos pausar aqui.